Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui no canal TV Diário na Web, aonde as notícias não param de chegar. Olha só, estou de volta aqui no canal com mais um vídeo com uma tremenda bomba. Dessa vez é sobre o presidente Lula, tá bom? E tenho ainda uma segunda notícia sobre a delação do Volcaro. Temos sim novidade e eu quero contar para vocês, tá bom? O que todo mundo achava que não iria acontecer na delação do Volcaro, pois é, vai acontecer, tá bom? E já tem ministros do Supremo Tribunal Federal com as barbas de molho, sim senhor. Mas eu vou trazer primeiro aqui, pessoal, uma notícia que fala do presidente Lula. Deixe seu like aqui no canal, deixe também a sua opinião nos comentários do vídeo. O Lula, pessoal, está ladeira abaixo, as coisas não estão boas não pro lado do Lula e eu tenho aqui uma péssima notícia para o presidente Lula, mais uma, né? Vamos ver esse vídeo então, com a apresentação aí do famoso, né? E também não tem papa na língua, o Gustavo Gayer. Vamos ver. A imprensa brasileira está repercutindo nesse momento o resultado de uma pesquisa do Instituto Meio Ideia, mas eles estão focando apenas em 3 pontos principais. Só que eu vou te falar uma coisa, essa pesquisa é muito, mas muito pior do que você imagina, para o governo. Os 3 pontos que eles estão focando, basicamente, é a disputa eleitoral entre Flávio e Bolsonaro, que é muito bom para nós e ruim para o governo. Mas o mais impressionante dessa pesquisa não é nem isso. Vamos lá. Aqui o Flávio está na frente, como a gente já esperava. A desaprovação do Lula está quase a 10 pontos de diferença, né? Ele é desaprovado por 53 e aprovado por 44. E a rejeição do Lula também aumentando muito, praticamente 45% de rejeição, enquanto o Flávio, 38%, são 7 pontos de diferença. Só que isso não é nem o ponto mais interessante dessa pesquisa, que eu vou mostrar para vocês agora. A continuidade ou não de um governo depende muito da percepção da economia que a população tem. O povão mesmo, o cidadão médio, o brasileiro médio, ele às vezes não é tão focado em disputa ideológica, ele quer viver bem, ele quer poder pagar suas contas, ele quer saber que o seu dinheiro, do seu salário, está dando para ele manter a sua família. E agora eu vou mostrar para vocês qual é a percepção dessa população, não só isso. Vai falar também sobre a questão do Messias, questão do Banco Master, questão de avaliação de corrupção, de segurança. E eu vou te dizer, eu acho que nunca não, talvez só a Dilma, né? Mas o Lula é o segundo, talvez o primeiro presidente a chegar no período eleitoral com uma desaprovação em todos os aspectos do seu governo, recorde. Vamos lá. Como está o custo de vida comparado a um ano atrás? Para 30% aumentou muito, para 35% aumentou, mas não muito, e apenas 5% diminuiu. Isso aqui gera rejeição no governo. Continuando. Como está seu endividamento comparado a um ano atrás? Gente, olha que sacanagem que está fazendo com o povo brasileiro. 44,3% fala que está mais endividado agora do que um ano atrás, 38% normal, igual, e 10% menor. Como está seu endividamento? Aí, ó, a percepção de endividamento aumentando. No mês passado, essa pesquisa foi feita em abril, era 40%, agora já é 44%. Em um mês, a percepção de endividamento aumentou 4%. Isso aqui é rejeição instintiva ao governo. Aí vem, né, do Flávio na frente do Lula, e aí dividido por região. Você pode ver aqui separei o Nordeste, aqui embaixo. Olha o Nordeste. O Flávio está com 34,6% no Nordeste. O Bolsonaro teve 28% nas eleições passadas, enquanto o Lula tinha 69%. 69%. Mas vamos lá. Em quem você não votaria? Olha a diferença da rejeição. Isso aqui você já viu. Esse aqui é o que a imprensa já está meio que repercutindo. Continuando. Lula merece outro mandato? 52% diz que não. Lula não merece outro mandato. E aumentando. Estava com 50% em janeiro, já foi para 52%. Estava 47% a favor em janeiro, caiu para 44%. A aprovação de Lula vai chegar a 10 pontos de diferença, a desaprovação em cima da aprovação. A avaliação do governo. Olha isso aqui. 32% acha o governo péssimo. 14% acha o governo ruim. Ótimo, apenas 11% e bom, 20%. Agora olha a escalada de desaprovação desse governo de péssimo, gente.
Em janeiro, era 22,8%, considerava o governo péssimo. Agora já é 32%. Em 5 meses, aumentou 10 pontos os que acham o governo péssimo. E de ótimo, caiu de 16%, foi para 11%. Avaliação da economia. Isso aqui para mim é muito importante. É isso aqui que determina uma eleição. É a avaliação da economia. O povo quer saber de poder sobreviver com o seu salário. 34%. Mais de um terço da população considera que a economia está péssima. E agora a percepção ao longo do tempo, de janeiro até hoje. Olha isso daqui. Olha o que a população está percebendo. Isso aqui é desastroso para o governo. Desastroso. Segurança pública, 32% acha que a segurança pública está péssima. Saúde, 30%. Saúde está péssima também. É esmagadora a diferença. Educação, 28,3%. A educação está péssima. O que você acha da rejeição do Messias? Aqui eu achei interessante, tá? Para a maioria, que é 33%, olha, foi uma articulação da oposição para enfraquecer o governo, e para 35% foi uma derrota do presidente Lula que mostra a fraqueza do governo. Essas duas respostas mostram a mesma coisa, que a oposição está mais forte que o governo porque o governo está fraco. E qual que seria o novo nome que o Lula deveria indicar para o STF? Para a maioria, um nome técnico sem ligação direta com o governo. Para 40%, tem que ser um nome técnico sem ligação direta com o governo. E para 37%, outro nome do governo mantendo o perfil político. Mas estamos ganhando aqui. Ó. A vitória é da sensatez, querendo ou não. Ô, desgrama. A vitória é da sensatez. Deixa eu ver aqui, voltar lá. Ó. Aqui. O que achou da atitude de Zema na briga com o STF, né? Na briga com o Gilmar Mendes? Zema está certo. O STF tem ultrapassado seus limites e precisa ser criticado. Para metade da população, o Zema está certo. Apenas para 21%, o STF está certo. Ninguém pode ironizar os ministros. Olha que diferença isso daqui. O Brasil está contra o STF. Essa é a verdade. O Brasil está contra o STF. Chances de votar em senador que apoia impeachment de ministros do STF. Aumenta sua chance do voto para 42%. Gente, o povo está revoltado com o STF no Brasil. Para quase a metade da população, vamos votar em senadores que estejam dispostos a um impeachment de ministros do STF. E aqui é um comparador de pesquisas. Ele pega todas as pesquisas e faz uma média em relação à positiva, né? Como que a pessoa está vendo o governo, de forma positiva, ótimo, bom, ou negativa, ruim e péssimo. Então, aí faz a média de todas as pesquisas. A média. Olha como é que está a situação do governo. O governo hoje está com menos de 30%, ótimo, bom, e está a 46%, 47% de ruim ou péssimo. Essa pesquisa, para mim, não vou nem falar do fato da disputa política em si, focando aqui agora apenas na questão dos fatores que levam uma pessoa a determinar seu voto. Economia, segurança, saúde, percepção de como está o STF, essa aproximação do STF com Lula, a derrota do Lula na indicação do Messias, que a população concordou. A maioria da população concorda que o nome tem que ser técnico e não o nome ligado ao presidente. Tem que ser uma pessoa técnica e não conectada ao governo. Ela não pode estar conectada ao governo. Então o que nós estamos vendo? Um despertar do Brasil. Essa pesquisa ela é péssima para o governo, não só por causa da disputa eleitoral, não. É a percepção que o povo tem desse governo. Ela é péssima. Ela é parecida com a percepção que a Dilma, que a população tinha, que nós tínhamos da Dilma, naquele período do impeachment. Uma percepção de um governo fraco, ruim, ladrão, corrupto, incompetente, ineficiente. Essa percepção é que está todo mundo tendo, essa é a verdade. E agora, o que a gente está vendo... Depois eu ligo. O que a gente está vendo é que esse governo realmente chegou no fim, pessoal. Essa pesquisa é uma bomba. É uma bomba. Glória a Deus, esse ano a gente vai vencer. Flávio Bolsonaro. Muito bem, pessoal, vamos continuar aqui no canal trazendo muito mais notícia para você. E eu quero falar agora sobre a delação premiada do banqueiro, né? Ex-banqueiro, aliás, agora o presidiário Daniel Vorcaro. Olha, o Vorcaro, pessoal, gravou um pendrive. Pessoal, o que esse cara tá falando na delação premiada dele vai derrubar a metade da República do Brasil
pode ter certeza disso que eu estou falando para vocês, tá bom? Então eu vou trazer essa matéria e eu gostaria de chamar a sua atenção para você que é patriota, você que é de direita, preste atenção nessa matéria que é nitroglicerina pura, tá? É pura bomba mesmo, puro pólvora, essa matéria que eu vou trazer agora aqui no canal para vocês, tá bom? Vamos ver então essa polêmica matéria. Vamos ver. Informações do portal Poder 360. O veículo traz nesta quarta-feira, dia 6 de maio, a informação de que a defesa de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, entregou nesta terça-feira, dia 5 de maio, à PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, e à Polícia Federal, um pendrive com os anexos da delação premiada do ex-banqueiro. O material reúne os fatos mais importantes que Vorcaro pretende relatar às autoridades. Depois da análise das duas instituições sobre o material, caberá ao ministro André Mendonça, relator do caso no STF, decidir se homologa a delação. Vorcaro é investigado na operação que apura suspeitas envolvendo o Banco Master. Foi preso em novembro de 2025, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando tentava embarcar em um jatinho particular, mas foi solto por decisão do TRF1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em 4 de março de 2026, quando as investigações já estavam no Supremo, Vorcaro foi preso preventivamente sob a suspeita de coordenar o grupo A Turma, que tinha uma função de intimidar e monitorar adversários e críticos do caso do Banco Master. Ele está detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A delação premiada é um acordo no qual o investigado se compromete a apresentar informações consideradas relevantes para as apurações. Em troca, pode receber benefícios legais caso o conteúdo seja validado pelas autoridades. A finalização dos anexos não significa que o acordo tenha sido fechado. O material ainda precisa ser analisado pelas autoridades responsáveis pela investigação. Daniel Vorcaro assinou em 19 de março um termo de confidencialidade com a PGR e a PF, etapa inicial para a negociação de uma eventual delação premiada. A delação tem potencial risco de afetar e expor autoridades dos 3 poderes. Com isso, defesa, procuradores e investigadores passam a tratar sob sigilo as informações preliminares apresentadas pelo investigado. O objetivo é avaliar se os relatos e documentos oferecidos podem contribuir com as apurações. Vorcaro ainda deve responder a questionamentos da PF e da PGR e apresentar elementos que confirmem sua versão. Só depois dessa etapa, a PGR decidirá se há base suficiente para avançar com o acordo. Se a Procuradoria pedir a homologação, caberá ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, decidir se valida a colaboração. Mendonça assumiu a relatoria do caso Master em fevereiro de 2026, no lugar do ministro Dias Toffoli. A troca foi acertada em reunião com os demais integrantes do Supremo. A vaga deixada por Luiz Roberto Barroso, que se aposentou em outubro de 2025, continua aberta. A negociação da delação premiada passa por diferentes etapas antes de eventual homologação no STF. Primeiro, o investigado apresenta relatos preliminares e documentos considerados relevantes para a investigação. Nesta fase, defesa, PGR e PF assinam um termo de confidencialidade para manter o conteúdo sob sigilo. Depois, procuradores e investigadores analisam o material entregue e podem pedir esclarecimentos adicionais, novos documentos e provas que confirmem as informações apresentadas pelo colaborador. Com a análise concluída, a PGR decidirá se considera a colaboração útil e se pedirá ao STF a homologação do acordo. A palavra final caberá ao ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo. Ele poderá homologar a delação, pedir ajustes ou rejeitar o acordo. Ainda sobre o assunto, informações desta manhã do portal Metrópolis afirma que o banqueiro Daniel Vorcaro disse em sua proposta de delação premiada que fechou um contrato com o escritório de advocacia da advogada Viviane Barsi, esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em busca de proximidade com o magistrado. Segundo 2 fontes graduadas que acompanhavam as tratativas da delação e que foram ouvidas pela coluna do Metrópolis, que pediram para manter anonimato, Vorcaro sustenta que não teria havido troca de favores entre o banqueiro e Moraes, em razão do contrato.
O dono do Banco Master afirmou ainda que, de acordo com essas fontes, que o contrato com o escritório de Viviane, no valor de 129 milhões, não teria sido maior fechado pelo banco, ou seja, que houve contratos com valores maiores. Como já foi noticiado, inclusive pelo Metrópolis, o contrato entre o Master e o escritório da esposa de Moraes previa a prestação de serviços jurídicos. Também estabelecia que os 129 milhões seriam pagos em 3 anos, em parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil reais. O contrato vigorou de fevereiro de 2024 até novembro de 2025, quando o instrumento foi rompido após a liquidação do Banco Master pelo Banco Central e a consequente prisão de Vorcaro no âmbito da Operação Compliance Zero. Muito bem, pessoal, eu quero encerrar o nosso vídeo de hoje agradecendo de coração a audiência de vocês aqui no canal, tá bom? Esse é um canal de direita e eu sou Ciro Moreira, um patriota raiz. Muitos de vocês já me conhecem, né, de outros canais aí, de outros trabalhos que a gente tem sempre ao lado da direita brasileira e sempre apoiando nosso capitão, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora vamos apoiar também o Flávio Bolsonaro, sim senhor. Se você compartilha desses ideais, então venha conosco, venha somar, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho de notificações, escolha a opção todas, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Aliás, você vai receber gratuitamente todos os nossos conteúdos, tá bom? Tô indo embora, deixo a todos um grande abraço, eu vou, mas eu volto no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.